Forte LED, não tem nada igual no mercado. Nada igual no mercado. Pilha agora é Forte LED, à venda em todas as lojas dos supermercados BH e em outras redes também. Fechou? Nós falamos aqui no Atlético joga hoje e depois de amanhã, quem joga é o Cruzeiro. É semana de jogão de bola. O Brasil vai parar para ver, um jogo que chama muita atenção, pelo que ambos vêm fazendo na competição, pela distância na tabela, porque o Cruzeiro ganhou no turno e ganhou com autoridade, e aí vai visitar o Flamengo na quinta-feira no Maracanã. Eu falei agora que eu manteria o Atlético, a base do Atlético, que deu o mínimo encaixe contra o Mirassol, manteria para hoje. E a pergunta que eu faço, dentro da medida do possível, mantemos também o Cruzeiro para o jogo de quinta-feira ou faz alguma mudança? Porque o torcedor pede o Arroio, aliás o Sinisterra volta, o torcedor pede o Arroio pela direita, e aí, muda ou não muda, Valuzeiro? Cara, eu não mudaria, em que pese a partida que o Wanderson, não somente o Wanderson, né, fez uma partida tecnicamente abaixo, os próprios laterais, o Christian também, por uma questão de ritmo, né? O Jardim falou na entrevista coletiva após a derrota para o Vasco, Sinisterra, o Arroio, o Rian ainda que não estreou, né? O volante, esses jogadores, eles estão, o Cauã Moraes, o lateral direito que também não fez a sua estreia, esses jogadores, eles estão em um ritmo bem distante daquele do ideal. E essa partida contra o Flamengo, para o Cruzeiro ter a possibilidade de vencer igual venceu no primeiro turno, é necessário que o Cruzeiro tenha a posição física que teve na maior parte dos jogos até então. E eu estava até pegando o Cruzeiro contra o Mirassol, quando empatou lá no interior de São Paulo, foi um Cruzeiro com 4 desfalques, né? A zaga naquela oportunidade foi formada por Fabrício Bruno, Vidalba, foi o Cauã Prates na lateral esquerda, o Jonathan Jesus foi improvisado pela lateral direita naquela oportunidade, o William e Fagner não estavam disponíveis. O meio campo teve Lucas Silva e o Wallace sendo titular, o Christian não estava, foi Wanderson e Eduardo, Matheus Pereira e Caio Jorge. Mesmo com essa formação, o Cruzeiro foi capaz de colocar aquele ritmo de 15, 20, 25 minutos muito intenso. Eu acho que o Flamengo é uma equipe que fica extremamente incomodada quando o adversário fisicamente tenta se impor, até porque ele não está acostumado com isso. No Maracanã, a maior parte, 95% talvez dos times que vão até o Maracanã jogarem contra o Flamengo, são linhas muito baixas, o Flamengo construindo com muita capacidade de espaço desde lá de trás. Eu acho que uma possibilidade de vitória, de igualar realmente dentro do campo, como a gente viu aqui no Mineirão, para mim o Cruzeiro foi superior, o gol vem no finalzinho, mas o segundo tempo inteiro do Cruzeiro é bem superior ao Flamengo, vai passar por essa questão. Então, mais até pela questão física, HG e colegas, acho que eu começaria com o time, só promoveria a volta do Vidalba no lugar do Jonathan Jesus e de resto o mesmo Cruzeiro que tem sido escalado na maior parte dos jogos. Ô HG, eu tô bem confiante para esse jogo de quinta-feira, mas bem confiante mesmo. Por quê? Cara, o Flamengo nos últimos jogos, ele demonstrou uma certa fragilidade. Instabilidade. E instabilidade. O Flamengo foi mal para mim contra o Estudiantes. O Flamengo não foi tão bem contra o Corinthians. No primeiro tempo tomou um vareio. E que pese o Cruzeiro ter ido mal na partida contra o Vasco no fim de semana, no sábado passado, eu tô confiante. Eu acho que o Cruzeiro sai com um 1-0 de lá hoje. Uma vitória hoje não. Desculpa, gente. Se quiser, te antecipa para hoje. Na quinta-feira, não, é melhor que seja. Eu prefiro quando os dois jogam em dias diferentes. De igual é uma porcaria. Também tô. Então, eu tô muito confiante na vitória do Cruzeiro na próxima quinta-feira e acho que esse time tem condições, sim, de sair de lá com um triunfo. Para mim, o Cruzeiro sai fazendo 6 pontos em cima do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro. Ô, Valu, Oi. Pensando de modelo de jogo, você imagina um Cruzeiro próximo do que foi o jogo contra o Fluminense lá no Maracanã? Cara, então, esse é o habitual modo do Então, Cruzeiro. você acha que dá pra fazer isso? Eu fiquei surpreso daquele jogo contra o Fluminense. O Cruzeiro parecia que estava jogando dentro do Mineirão. Tomou total iniciativa do jogo. Eu acho Você acha que é possível fazer isso contra esse Flamengo? Eu acho que é possível, porque o Cruzeiro fez aqui no Mineirão. Uhum. Eu sei que é um outro momento da temporada. Daqui a pouco a gente não sabe, a gente tem visto o Flamengo rodar um pouco mais o elenco. Talvez a fatura que o Jardim citava no meio do ano dos times que foram para o Mundial possa estar chegando daqui a pouco.
mas principalmente pelo modo do Cruzeiro. Eu acho que contra o Vasco da Gama, o Cruzeiro, além de não ter conseguido jogar tecnicamente o que gostaria, o Diniz tem mérito na forma que mudou. O Vasco não foi o Vasco do Diniz, o Diniz mudou, quem diria, a sua maneira para jogar contra o Cruzeiro. Mas tem uma coisa também, até que o Fabrício fala, né? O Cruzeiro acabou entrando no ritmo do Vasco. Eu acho que se o Cruzeiro tentar entrar na questão de ser mais uma equipe do Maracanã que fique postada, e não é característica do time do Jardim, porque ele sempre fala, já tivemos capacidade de jogar no Maracanã, no Nilton Santos também o Cruzeiro teve essa capacidade de ir para cima do Botafogo e fazer 20 minutos muito fortes, uma possibilidade de vitória por isso, Elton. Eu não creio num Cruzeiro, quem sabe ser mais reativo contra o Flamengo. Cara, não funciona. Olha, o Valu está chancelando a opinião do Elton. Isso é um acordo. Não, ele chancelando. perguntou. Chancelando. Se o Valu falou, para mim está falado. O Elton Novaes chancelando a opinião dele. Eu sou jornalista, não chanceler. Chancelando a opinião dele. Não chanceler. Com o seu embasamento. Não. Ele fez uma pergunta e é normal nesse programa termos perguntas, o jogo discussões de e afins. Eu vou falar uma coisa aqui, eu sei que muita gente vai pensar de outra maneira, mas para mim é uma verdadeira decisão. Porque se o Cruzeiro vence, como o Thiago está falando, o Cruzeiro deixa mais aceso do que nunca essa disputa pelo Campeonato Brasileiro. Mas se o Flamengo vence, ele dá ali um banho de água fria nas pretensões do Cruzeiro, vejo eu, 7 pontos que com abre uma vantagem muito grande. O Flamengo está muito regular, está conseguindo vantagens e placares fora. O jogo contra o Corinthians fez um primeiro tempo muito bom, que eu imaginei que o Flamengo poderia perder ali. E o Flamengo tem um senso de reação que chega a impressionar e irritar, inclusive, em alguns momentos, quando você vê a rapidez de troca de passe e você vê a qualidade que os caras têm, chegar e pegar, de repente, um cara no banco e ele entra e fala, pô, muda. Então, assim, eu acho que é um jogo complicadíssimo, é Maracanã lotado, mas se o Cruzeiro vence, como o Thiago falou, é uma baita vitória, porque o campeonato fica ali mais do que aberto, ele fica muito embolado. Agora, se o Flamengo vence, aí, gente, me desculpa, mas aí o Flamengo, pra mim, já fica ali com a mão na taça. Lembrando que, assim, não tem ducha de água fria pra mim, tá? Eu discordo do Breno. Ducha, porque você não acredita muito no título, né, Valor? O objetivo do Cruzeiro, eu só não vou colocar algo que o Cruzeiro colocou graças à sua excepcional campanha e ele habilitou o direito de brigar pela taça, eu não vou colocar de lado que o objetivo é um banho de água fria. O Cruzeiro segue muito forte para conquistar o seu objetivo, mesmo que venha perder para o Flamengo. A sequência do campeonato, o Cruzeiro recebe o Sport, então assim, pode ser que, em definitivo, seja um marco muito importante para que o Cruzeiro não consiga caminhar na disputa do título até o final. Mas não tem ducha de água fria, na minha opinião, não tem. Valorzinho, mas a gente tá vendo um Cruzeiro muito bem, cara. Com um futebol excelente, um trabalho que a gente, pelo menos da minha parte, eu trato como o melhor do país. Um técnico, cara, excepcional. Tudo funcionando direitinho nos bastidores e no dia a dia do clube. Eu ficaria um pouco decepcionado, isso não quer dizer que a ida à Libertadores me deixaria decepcionado, mas eu ficaria um pouco decepcionado por ver o Cruzeiro sair da luta pelo título. Mas isso tem a ver com as suas expectativas, não com a campanha do Cruzeiro e com o objetivo que o Cruzeiro sugere. Não, é porque são coisas distintas e eu acho importante sublinhar. Mas de verdade, você se frustraria hoje, na atual situação, o Cruzeiro ir ao Maracanã e perder o jogo? Isso é pra te deixar frustrado? Eu acho que é uma coisa... É um pouco decepcionado, é diferente de frustrado. Eu não decepcionado. Eu acho que o campeonato ainda é longo. A gente tá na 7ª rodada mas do 7 pontos com o jogamento... Abrir 7 pontos com o jogamento é muita coisa. Para um time que oscila muito pouco. Eu acho muita coisa. Agora, se o Cruzeiro vai lá e eu não vejo como decepcionante, sabe? Eu vou te colocar uma outra pergunta. Qual é a sua expectativa vendo esse futebol do Cruzeiro? Você não acha que o Cruzeiro tem plenas condições de ser campeão? Você não tem uma expectativa que ele pode ser campeão? Acho. Então, por isso que eu acho que o jogo de quinta-feira é um jogo aberto. Então você tem essa expectativa. Diferente do Valu, você tem essa expectativa que ele pode ser campeão. Não.
Não, você está falando por mim. Eu não disse que eu não tenho essa expectativa, Breno. Eu não disse que não é a meta. Você disse que não era a meta. Não é o objetivo. Mas então você tem expectativa? Pode ser. Então, se, por exemplo, acontecer uma derrota e ter esse espaçamento, a sua expectativa pode se frustrar. Não tem frustração, Breno. Você está tentando incutir em mim um sentimento que eu não tenho. Eu não vou ter. Não pode. Os torcedores do Cruzeiro, nesse exato que não momento, tem. por mais que o objetivo seja outro, Valor, já está alcançado. Não está. Já está matematicamente? Não, o Cruzeiro já está na matematicamente? Já está. Bom. Já está. A gente trata futebol de uma forma muito distinta, Breno. Pega a distância de pontos. O Cruzeiro já está na a gente trata futebol de uma forma muito distinta. Não é assim. Então tá bom. Tá tudo bem. Então o Cruzeiro vai perder todos os jogos. O Cruzeiro está... Então tá, close aqui em mim, torcedor do Cruzeiro. O Cruzeiro está na Libertadores, ok? Está na Libertadores. Não, eu vou chamar a responsabilidade, porque tá, não adiantou você chamar aqui, não fizeram close. Não fizeram, não, mas tudo bem. Mas está na Libertadores. Pede aí, vamos ver se vai, pede. Dá um close aqui em mim. O Cruzeiro está na Libertadores. Obrigado. O Cruzeiro está na Libertadores. Você me lembra o Lorde Voldemort, cara. Agora, o que eu estou falando é o seguinte. Nenhum torcedor do Cruzeiro está satisfeito com a Libertadores? Você acha que ninguém hoje está pensando no título? Veja bem, deixa eu te ajudar a entender. Se o Cruzeiro vai lá e perde para o Flamengo, me incomoda mais a derrota para o Vasco do que para o Flamengo. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Por exemplo, se perde para o Flamengo quinta-feira, vai me incomodar mais a derrota para o Vasco do que para o Flamengo. Porque se não tivesse jogado mal e perdido para o Vasco, se tivesse ganhado o Vasco, que era absolutamente normal diante do que a gente já vinha, e inclusive os números comprovavam, né? Chegaria 3 pontos mais, a diferença mínima, que poderia aumentar caso o Flamengo ganhasse. Tá? A expectativa, pelo menos para mim, é de que o Cruzeiro briga pelo título, mesmo com uma derrota na quinta-feira. O grande problema é o jogo que o Flamengo tem a menos se o Flamengo ganha o jogo quinta e ganha esse jogo. Aí a distância sobe muito e fica difícil tirar, porque o Flamengo oscila futebol, mas os resultados, mesmo jogando mal por vezes, ele vence. Agora, uma coisa é fato. Contra o Estudiantes, quando o Estudiantes meteu o ritmo para cima do Flamengo, o Flamengo sentiu. Contra o Corinthians acelerou o jogo no primeiro tempo, meteu o ritmo para cima do Flamengo. O Flamengo sentiu e é uma coisa que o Cruzeiro raramente oscila. Oscilou contra o Vasco. Cara, eu não tenho a mínima condição de chegar aqui e falar que, bom, o jogo que fez contra o Vasco foi da maneira que foi, porque os caras estavam pensando no Flamengo. Eu não tenho condição de falar isso, que os caras se pouparam para não ganhar cartão, porque estavam... Eu não consigo falar isso. Até porque eu falei sexta-feira, vocês me crucificaram. Eu não estou na cabeça do cara para falar aí uma coisa que vocês repetem aqui com frequência. Ai, a tomada de decisão. Como é que você está na cabeça do cara para saber se a tomada de decisão está certa ou está errada? Ele tomou decisão. Então, não sei. Então eu não sei, cara. Agora, se perde para o Flamengo quinto, vou lamentar mais a derrota para o Vasco do que contra o Flamengo. Porque contra o Flamengo é normal... Palmeiras, Cruzeiro, Bahia, qualquer um. É normal chegar no Maracanã e perder. É lógico. E quem ganhar do Flamengo no Maracanã vai surpreender. Mas você está otimista? Eu quero saber se você está otimista. Na quinta-feira, estou otimista. Você também Eu acha? Não acredito... Veja bem, acreditar é uma coisa. Aí a projeção é um problema meu, tá certo? A projeção é minha. E se ela é minha, eu coloco no grau que eu quiser. Fechou? A minha projeção é de que o Cruzeiro vai fazer um ótimo jogo na quinta-feira. E sai com... E outra coisa, o Cruzeiro, a tendência é de que o Cruzeiro use aquilo que ele tem de melhor contra um Flamengo, que é ataque da espada. O Cruzeiro está classificado para a Libertadores? Para mim já está classificado para a Libertadores. Obrigado. E para o ano que vem vai ficar com um time ainda mais cascudo, pela tradição que tem, com grandes possibilidades. Aqui agora eles inventaram um departamento que vai além do departamento. Atenção, departamento de matemática. Você agora virou sommelier de opinião alheia? Não, de opinião não. Só que a matemática é exata. Eu não brinco com números. O Cristão Garcia deu 1%. Mas então, se você trata futebol só com os números, então nós estamos lascados. Eles ajudam a embasar o seu... Tem gente que trata o futebol com coisa pior, Elton. Agora, o que eu posso dizer para você é o seguinte, você projetar com otimismo, você achar que há uma tendência e tal, é assim, ué. Tem gente que trata com coisa pior do que a matemática. Quem que trata? Fala nome, fala fonte. Eu tô falando que tem gente. Fala fonte. Trata como o quê? Seja mais claro. Eu sei que eu trata como o quê? É uma boa pergunta. Eu também estou me perguntando. Trata como o quê? Normalmente era o Thiago Fernandes, mas o Galante está se superando, cara. O recado é pra você, irmão. O que é? Recado, valor é pra você. Não é pra mim, não. Ele tava olhando pro Galante. Você até assustou. Claramente. Deixa eu dar um recado pra vocês aqui. Porque é o seguinte, agora eu vou tratar com números.
Isso aqui não tem jeito de não ser.